Boa noite a todos. Boa noite, arquiteto Ricardo Albuquerque, secretário de Planejamento que preside os trabalhos. Boa noite especial a duas lideranças que estão aqui, do BUBAS, presidente da Associação do BUBAS, a Maria, e o vice, o Ronaldo. O primeiro assunto aqui, Ricardo, é relativo a uma medida de força. A maioria do que foi mostrado aqui na apresentação, um projeto de muita boa qualidade, preparo, que eu espero que, até pelo que o vereador Bobato levantou com muita propriedade, não seja comprometido pelos prazos legais a serem cumpridos. Eu acho que o coroamento desse trabalho vai ser justamente se obter uma medida legal para que até dia 18 ele esteja aprovado pelo Legislativo, e que foi de suma importância da questão levantada pelo Bobato. Dificilmente teve alguma coisa ali, algumas novidades, claro, mas o grosso ali, 80%, 90%, são assuntos que há mais de 5 anos já são tratados. A questão do batalhão há mais, 20 anos. Só tivemos perto da transferência do batalhão 20 anos atrás. Não tem nada de novo do que tange a maior parte estruturante da cidade. E hoje nós temos uma realidade que nós temos que conviver com ela, que é do município, onde mais do que um prefeito, nós praticamente vamos precisar de um gestor de massa falida, porque quebraram os cofres do município e tudo que implica ali, e ainda que seja parceria com a iniciativa privada, também implica em dispêndios dos cofres municipais, que nós sabemos exatamente qual é a realidade, não precisa nem ser dito. O Ricardo foi muito feliz quando ele disse que fazer obra, fazer infraestrutura, construir creche, colégio, UPA, mas isso impacta tremendamente, inclusive na lei de responsabilidade social, no que diz respeito aos limites do comprometimento da folha. Então não é só fazer, você tem que aproveitar, implementar e ter uma gestão eficiente para que nós não ultrapassemos mais esses gastos. Mas agora, especificamente, como propostas, nós temos que tomar uma medida prática que pode solucionar uma das grandes obras estruturais ali, que há muitos anos é ansiada, mais de 8 anos já chegou a ser iniciada, que é a questão da perimetral. Realmente aquele traçado, em função da obra não ter saído, investimentos vultuosos, inclusive na área habitacional, em torno da conscienciologia, praticamente apontam como grande saída a Avenida Centenário. Não é justo punir, eu chamo de punição, passar uma perimetral leste por onde houve tanto investimento e que se mudou o perfil do que a época que se começou a traçar a perimetral no trajeto que se conhece hoje não havia. E como é que você pode viabilizar, Ricardo, isso sem dinheiro, a prefeitura, o que quer que seja? Com medida política. Como eu digo, medida política. Se decidiu que em Foz do Iguaçu vai haver uma segunda ponte, está traçada lá no Porto Meira, há quem conteste, aqui o arquiteto Nilson Rafaim, mas foi Brasília que decidiu. Não foi Foz do Iguaçu, nós não tivemos interferência no processo, que a segunda ponte vai ser no Porto Meira o dia que ela sair. Mas isso aqui é um planejamento de longo prazo, nós temos que prever isso. E foi Brasília, sem ouvir a sociedade de Foz do Iguaçu, que já determinou que por lá, e corrija se eu estiver errado, passarão caminhões de exportação. Hoje nós estamos convivendo, mais uma vez, uma greve, né, que usa como palco a nossa cidade. Quem passou pela Avenida Paraná hoje sabe o que está acontecendo. Esses caminhões de exportação que adentram na Argentina, que destroem o maior patrimônio físico, para quem não sabe, o maior patrimônio físico do município não é o prédio da prefeitura, as áreas verdes, o mobiliário, é a malha urbana. O maior valor patrimonial do município, que pertence ao município, é o patrimônio, é a malha viária. E ela vem sendo destruída ao longo dos anos por esses caminhões. E Brasília decidiu que quando a segunda ponte estiver perto, pronta, os caminhões que hoje passam pela Ponte da Amizade e vão direto pela BR-277, passarão por lá também, por dentro do Porto Meira. Como se não bastasse os caminhões de exportação vindo da Argentina, via Paraná, dei uma passadinha pela Avenida Paraná, para quem não viu hoje, lá está tudo parado por causa da greve da Receita. Passarão também por dentro da nossa malha viária os caminhões da Argentina, do Paraguai, perdão, que são várias vezes em maior volume do que são os da Argentina. E ainda que eles vão pela perimetral leste, eles causarão dano à nossa malha viária. E isso Brasília decidiu sem nos ouvir. Mas nós temos como
impedir isso e, ao mesmo tempo, viabilizar, como consequência do ato que pode ser tomado por uma medida de coragem, seria um marco para a administração da nossa prefeita Ivone ou do próximo prefeito, porque a atribuição, está aqui a presidente do FOSTRANS, também me corrija se eu estiver errado, compete ao município legislar sobre o trânsito urbano. O município precisa ter coragem de proibir caminhões de exportação no centro da nossa cidade. Quando nós proibirmos, automaticamente não passarão caminhões do Paraguai pelo Porto Meira, continuarão passando por lá. E aqueles turistas que vêm direto de Cascavel, região que vem para o estado, que muitas vezes adentram o Paraguai sem sequer passar por dentro de Foz do Iguaçu, eles terão que cruzar a nossa cidade e passar lá na ponte de Porto Meira, levando sim desenvolvimento para aquela região. Vão parar para abastecer, vão parar para fazer um lanche, se tiver um hotelzinho bom, vão se hospedar lá. Porque caminhão passando pelo Porto Meira não vai deixar nada. Como hoje os caminhões que vêm do Paraguai só deixam para nós aqui algumas prostitutas, é a realidade ali da noite, e também alguns botecos. Nós queremos, por dentro da nossa cidade, o turista, não caminhões a mais e muito mais como vem do Paraguai. Aí fala, mas esses caminhões vão passar por onde? Nós tínhamos, até então, como opção a Perimetral Leste, agora a Avenida Centenária. A partir do momento que nós proibamos isso, e a prefeitura, com o seu maquinário, abra o trajeto que está traçado, e não põe asfalto não. Certamente o governo argentino, e aí eu digo que é uma medida política, vai reagir, vai pressionar Brasília, e vocês vão ver essa obra sair da noite para o dia, sem licitação, em caráter emergencial, porque é uma crise internacional. Não, mas nós não podemos passar os caminhões sem asfalto. Como não? As rodovias do Mato Grosso, entra lá no Google, vocês vão ver, as carretas passam em BR, arrastado por trator. E passa, e existe isso na realidade. Aqui não, aqui o governo federal faz da noite por dia, para não ter uma crise com a Argentina, é isso. Brasília tem que parar de achar que faz o que quer com Foz do Iguaçu sem que nós nos manifestemos. Solução fácil, depende de coragem, proibir o trânsito de caminhão de exportação dentro de Foz do Iguaçu. Resolvemos o problema futuro, já que estamos falando de futuro, dos caminhões passando por dentro do Porto Meira, continuarão passando por lá. Os da Argentina não vêm mais para dentro de Foz do Iguaçu, vão ter que sair na futura perimetral, que será mais provável, pelo que foi mostrado aqui a Centenário. Esse é o primeiro assunto, Ricardo. E, dado momento, você também foi muito feliz aí, quando citou o artigo 182, em parágrafo 2, sobre a propriedade urbana cumprir a função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. Nós falamos muito de obras, questão de economia, e quando fosse falar das ocupações urbanas irregulares, se passou rápido e não se abrangeu. E hoje em Foz do Iguaçu nós temos a maior ocupação urbana ilegal do Paraná, que chama-se ocupação Pulpas, com mais de 1.500 famílias, para as quais não se vislumbra solução a médio prazo. Famílias essas cujas quais existe uma ordem judicial de despejo judicial com emprego de força militar, que são 1.500 famílias que, multiplicado nem a 4, a média em 3, são 4.500 pessoas lá vivendo. E nós precisamos de uma solução. O pedido, Ricardo, é para que hoje aquela área, que é uma ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, ela continue assim, não seja modificada, porque essa é a saída, porque uma ZEIS ela pode ser limitada à construção unicamente de moradias popular, baixa o valor especulativo da terra com isso, entra no parâmetro do que a Caixa Econômica exige para o programa Minha Casa Minha Vida, subsidiado pelo Fundo de Desenvolvimento Social, que é aquele onde o comprador ou o ocupante da terra ou a empresa empreendedora, ela tem um limite máximo no planejamento de custo do imóvel, que fica na faixa de R$35 a R$40. Nós temos uma área urbana lá, sim, lá é uma área urbana. Essa área ocupada não se plantava um pé de mandioca, com todo o equipamento necessário em volta, porque não adianta pensar em tirar aquele pessoal, mandar para as Três Lagoas ou para longe, o que for, porque se teria que construir, você sabe bem como arquiteto, por exigência da Caixa, eu sou funcionário da Caixa, não é como funcionário da Caixa que eu tomo aqui, você precisa ter o colégio em volta, a creche,
tudo aquilo que a prefeitura depois não vai poder manter. Então, uma sugestão para que fique lá, e a partir disso a prefeitura, como interlocutora, sem nenhum tipo de ônus para ela, intermedie uma solução para isso, como existem outras áreas que precisam de regularização aqui também, como o Jardim Paraná, que há mais de 40 anos, também está aqui o presidente da Associação da Ocupação do Jardim Paraná, precisam de solução. São muitas famílias. E o terceiro aspecto, agora entrando na questão do Exército para colaborar, até então era um serviço, foi algo sigiloso. No último ano de governo do Brandino, há mais de 20 anos atrás, o batalhão teve saída ali, e eu vi que está no planejamento aqui, existe uma expectativa em cima, mas nós não viajamos na maionese. O Exército ia sair naquela época, e eu preparei o estudo para o Exército, mediante a construção não de um batalhão na Avenida das Cataratas, na Chácara. Aquele 1.100.000 metros quadrados, dos quais 50% é área ambiental, ele só sai dali, na época, por 14 batalhões que seriam construídos em Santa Catarina. É um deslocamento de uma brigada de infantaria do Rio de Janeiro, havia um conflito com a Argentina para lá. E não sairá por menos disso. E já existe um plano diretor, desde a época do governo Lerner, na época, que foi traçado assim a possibilidade desse arruamento, que até valoriza para eles aquela coisa toda. O que é a sugestão é trabalhar para que uma área que é onerosa para o Exército, até para o mantenimento da segurança lá, que é a parte ambiental, os 550.000 metros quadrados, esses sim passem para o município como um parque. Mas o batalhão para sair dali, vão ser vários batalhões, áreas, essa coisa toda. E por fim, para concluir, agradecer a abertura do espaço também, eu queria pedir que, por gentileza, se houver uma ata dessa reunião, ou os anais sejam digitais, que esse nosso pronunciamento fosse registrado na íntegra. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Pedir